Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Idinária Faustino, professora de História do CDF, Zona Norte, e aqui hoje estou para concluir o assunto do 9º ano, que é o capítulo 5 do material de vocês, e esse capítulo ele é bem extenso, a gente já viu, né? E aí já começamos a estudar sobre ele. A primeira parte nós vimos sobre o conceito de populismo, o que era o populismo, e a gente, só para lembrar a vocês, o populismo foi um fenômeno que surgiu na América Latina, um fenômeno político, onde depois da Primeira Guerra Mundial, né, houve um surto de industrialização na América, e aí com isso houve também toda uma mudança com relação à economia, à sociedade e à política também. Nesse momento os políticos começam a ter um interesse, uma necessidade de convencer a população para poder conquistar essa massa e permanecer no poder. Por volta dos anos 30 isso tem início, aqui no Brasil, com Getúlio Vargas, embora nesse período dos anos 30, né, de 30 a 45 ocorreu a Era Vargas, mas ele já é considerado um político populista, certo? Porém, a gente vai destacar aqui no Brasil os governos que começam a partir de 46, com Dutra, que a gente já viu, né? E aí a gente destacou no governo de Dutra a Constituição de 46 e a abertura que ele deu ao capital estrangeiro, e aí depois de Dutra veio o governo de Getúlio Vargas, porque aí ele volta, e aí a gente destacou também o governo de Vargas. Vimos que no governo de Dutra houve essa abertura, mas no governo de Vargas ele voltou àquela característica anterior, que era o nacionalismo. Então ele teve uma série de problemas nesse governo dele, porque aí, claro, ele não permitiu que essas empresas estrangeiras encontrassem espaço no Brasil, na verdade isso era controlado, e aí ele acaba tendo problemas. Getúlio Vargas não termina o governo dele, a gente já viu na última aula que ele comete suicídio, e aí o ano de 54 a 55 temos 3 presidentes. Entre esses 3, eu destaquei apenas um que foi, no caso, aquele que é nosso conterrâneo, Café Filho. A gente falou sobre ele, tal e tal. E aí vimos que no ano de 55 ocorrem as eleições, foi um ano muito turbulento, inclusive ocorre o golpe preventivo do Marechal Teixeira Lott, os militares tomam o poder para poder garantir que os vencedores das eleições, que era, no caso, JK e Jango, pudessem assumir a presidência e a vice-presidência. Então, a aula de hoje começa justamente a partir do governo de Juscelino Kubitschek, e aí nós iremos, então, trabalhar 3 assuntos, ou seja, 3 presidentes. JK, depois falaremos sobre o breve governo de Jânio Quadros, e aí, por último, o governo de Jango, ok? Então, aí a gente encerra a nossa aula hoje. Vamos lá, gente. Agora nós vamos começar hoje com o governo de Juscelino Kubitschek, ok? Juscelino Kubitschek, ele se candidatou como presidente do Brasil no ano de 1955, ele ganha as eleições, mas naquela época ele ganhou com uma porcentagem muito pequena, foram 36% dos votos. E aí ele fazia parte de um grupo de políticos que era varguista. Na verdade, ele pertencia ao mesmo partido de Getúlio Vargas, o PTB. E aí, então, na época, como Getúlio Vargas era nacionalista, a ideia seria que Juscelino Kubitschek também fosse. Então, portanto, a oposição, né, os partidos de direita, principalmente a UDN, fez uma série de intervenções para que ele não assumisse. E aí ocorreu aquele caso que eu falei, né, do Marechal Teixeira Lott, para que então ele tivesse o direito de assumir a presidência. E aí ele assume a presidência, a partir de 56 tem início o governo dele, ele traz como lema 50 anos em 5, né? Segundo ele, iria desenvolver o Brasil, 50 anos em apenas 5 anos de governo. E para isso, ele apresentou o que ele chamou de plano de metas, né? Aí o objetivo seria desenvolver indústria, educação, agricultura, tal e tal. E aí, como principal característica do seu governo, era o que ele chamava de nacional desenvolvimentismo. O nacional desenvolvimentismo, para poder, claro, né, ser colocado em prática, iria realmente precisar muito do capital interno, claro, mas assim, principalmente o capital externo, ou seja, percebam aí que o governo dele é um governo muito parecido, passa a ser um governo muito parecido com o governo de Dutra. Ele, para poder desenvolver o Brasil, ele realmente precisaria do grupo de estrangeiros, de empresas multinacionais, e aí, então, aquela ideia do nacionalismo de Vargas durante o governo dele não acontece. Então, ele desenvolve as indústrias de bem de consumo, e aí, principalmente os eletrodomésticos, mas o destaque maior seria realmente para os automóveis. Nesse momento, o Brasil, ele passa
ele passa a ter uma indústria de produção automobilística, no caso a Volkswagen é inaugurada durante o governo dele. Até então nós tínhamos já algumas indústrias de automóveis, mas assim, não o automóvel por completo. A gente produzia algumas peças, mas o automóvel completo realmente, a indústria da Volkswagen chega aqui justamente durante o governo de Juscelino Kubitschek. Ele foi considerado o presidente Bossa Nova, mas porque ele tinha uma característica de desenvolver, de melhorar a condição de vida da classe média. Ele não era aquele presidente que tinha preocupação com a classe menos abastada, não. Na verdade, ele foi considerado aquele presidente que desenvolveu mas que ele governou, na verdade, mais para a classe média, ok? Nesse momento, ele também tem uma preocupação, né? Ele cria a SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Norte-Nordeste, que foi um órgão que tinha como responsabilidade tentar ajudar, principalmente nessas áreas que não eram tão desenvolvidas como o Norte e o Nordeste, principalmente o Nordeste que sofria muito com a seca, então ele cria, né? Mas assim, não tem uma grande repercussão, mas o principal feito do governo de Juscelino Kubitschek, sem sombra de dúvida, vocês devem lembrar e devem associar ao governo dele à Fundação de Brasília. A Fundação de Brasília era um projeto antigo, desde a época do primeiro presidente do Brasil, né, o primeiro presidente republicano. E aí, Deodoro da Fonseca já tinha isso como projeto, porque o objetivo seria tirar a capital do Brasil, que ficava no litoral, na época no Rio de Janeiro, e levar para o centro, porque aí a capital do Brasil ela deveria ser mais protegida, então, portanto, o objetivo, além de ficar no centro, além da proteção, seria também desenvolver o Brasil como um todo. Ele coloca isso em prática, foi um gasto muito grande, porque aí, na época, não existiam estradas. Para chegar esse material até lá, muitos desses materiais, como cimento, tijolo, tinha que ir de avião, então foi um projeto muito caro, e aí houve um grande aumento de impostos durante esse período para arrecadar, claro, verbas para poder colocar em prática esse sonho, mas ele consegue concretizar. Em 1960, ele inaugura Brasília, apesar de todos os gastos, mas inclusive empréstimos ele também faz, empréstimo para poder conseguir isso, e aí ele consegue realmente inaugurar a nova capital do Brasil, antes mesmo de terminar o mandato dele, certo? Os arquitetos que foram responsáveis por isso foi Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. E aí tem uma imagem que inclusive aparece, né, mostrando aí os dois. Tem também, claro, a imagem de Brasília que a gente reconhece, sem sombra de dúvida. E aí o governo dele termina, né, no caso, com essas questões que a gente acabou de citar, tá? Terminando o governo dele, no ano 60, mais uma vez as eleições acontecem para presidente do Brasil, e dessa vez ocorreu algo bem inusitado, ok? Vejam aí, na página seguinte, que o próximo presidente do Brasil é um cara chamado Jânio Quadros. Ele era do PTN, era um partido pouquíssimo conhecido, mas que teve o apoio da UDN. A UDN, sim, a UDN era um partido de direita. Ele não era também um candidato muito conhecido, mas ele logo empolgou a massa. Durante o período da campanha, ele foi talvez o político mais populista, até mais que o próprio Getúlio Vargas. Ele conseguiu, mesmo sendo desconhecido, chegar a uma margem de votos de 48%, que era muito alto para aquela época. Como eu já disse na aula anterior, não existia essa questão de segundo turno, então, portanto, o candidato que chegasse com um percentual maior iria, então, assumir a presidência do Brasil, e foi o caso dele. Um cara desconhecido, que aí de repente aparece, e aí ele vinha com um lema que seria varrer a corrupção no Brasil, inclusive destaca aí para a vassoura, que aparece do lado dele, porque realmente ele subia no palanque e as mulheres levavam vassouras durante os comícios que ele realizava, exatamente porque ela se tornou um símbolo do governo dele. A ideia dele seria exatamente varrer a corrupção do Brasil, certo? Ele era um cara bem carismático, ele subia no palanque, ele geralmente levava no paletó, né, não era nem no terno, no paletó, um pão com mortandela, comia lá na frente de todo mundo, nos palanques. Então isso fazia com que desarrumava o cabelo, o terno também desensacava a camisa, e as pessoas viam que tinha aquela ideia de que ele realmente era povo. E ele tentava passar essa imagem. Ele era um advogado, professor, um cara que sabia falar muito bem e sabia se expressar muito bem. Então a massa se empolga, ele realmente consegue conquistar, e aí então ele foi o candidato à presidência do Brasil. Eu vou destacar também outra questão, outra curiosidade, é que nesse ano, que no caso as eleições de 60, né, que ele assumiu em 61, aconteceu algo bem polêmico. Nesse período das eleições, como já não tinha segundo turno, que eu já destaquei para vocês, outra coisa interessante também é que havia
a candidatura do presidente e do vice. Então, por exemplo, o presidente, quem iria votar, teria que votar no presidente e teria que votar no vice. Não era chapa unida, não era chapa junta como é hoje, né? E aí, nesse ano, aconteceu o seguinte. Ele, como presidente, ele ganha as eleições, né? E ele era ligado ao UDN, partido de direita. E o vice dele foi Jânio Quadros. Foi Jango, João Goulart. O vice dele, João Goulart, na verdade, era um partido era do partido de Getúlio Vargas, do PTB. Era de esquerda, era da oposição dele. Então, pela primeira vez, ocorre um caso muito inusitado. Ocorre que o presidente que ganha as eleições é um cara de direita, da UDN, né? Desse partido desconhecido, juntamente com a UDN. Jânio Quadros, e o vice não foi o da chapa dele, foi o da chapa adversária. O vice, na verdade, foi o de esquerda, foi o João Goulart. E aí, então, isso foi muito polêmico, né? Mas eles acabam assumindo realmente presidente e vice, e aí tem início o seu mandato. Foi um período de governo curto, porque aí ele só permanece 7 meses no poder, ele renuncia 7 meses depois, mas durante esse período ocorreram várias polêmicas, entre elas eu vou destacar que eu coloquei aí no material, né? Medidas polêmicas e conservadoras. Essas medidas polêmicas e conservadoras tá aliado justamente a algumas medidas bem conservadoras que ele implanta, que foi, por exemplo, proibir briga de galo, proibir os jogos de azar, mas principalmente o uso do biquíni. O uso do biquíni nas praias públicas foi proibido durante o governo dele. Internamente, isso foram as medidas internas, polêmicas, e aí externamente ele também, né, causou alguns problemas. Ele criou a política externa independente, o PEI. Segundo ele não teria nenhuma ligação nem com direita nem esquerda, e ele era independente disso. E para mostrar essa questão, ele acabou convidando um cara, né, conhecido, um líder guerrilheiro da época da Revolução Cubana, o Che Guevara. Ele convida Che Guevara para o Brasil. Esse cara recebeu uma condecoração do Cruzeiro do Sul, a medalha do Cruzeiro do Sul, foi homenageado. Essa imagem, inclusive, é uma imagem de destaque da revista Manchete, onde mostra o encontro entre eles dois. E aí isso foi muito polêmico na época, porque dá a ideia de que ele estava se aliando ao grupo de esquerda, ele estava se aliando à União Soviética, e vamos lembrar que nesse momento o Brasil era dividido entre o mundo, na verdade, estava dividido entre Estados Unidos, que era capitalismo, e a União Soviética, que era socialismo. Então, portanto, essas questões eram também bem fortes aqui no Brasil. Nesse momento, ele manda o vice, João Goulart, para a China, e aí João Goulart ele foi para lá exatamente com o objetivo de fazer alguns acordos econômicos. E aí, claro, a UDN não aceita e acaba retirando o apoio que tinha dado ao governo dele. Depois de um tempo, ele acaba renunciando. Ou seja, pouco depois, no dia 25 de agosto, ele escreve uma carta de renúncia, onde ele simplesmente disse que já não era mais presidente do Brasil e que estava renunciando ao cargo. Na época, até se pergunta por que ele fez isso, e aí então ele deu uma justificativa dizendo que foi uma decisão, que foram forças, né, mais fortes do que ele, que acabou fazendo com que ele tomasse essa decisão. Não deixou muito claro o que aconteceu. Acredita-se também que foi um jogo. Acredita-se que ele, na verdade, renuncia com o objetivo de que a UDN, que era um partido de direita, né, não iria aceitar essa renúncia, e aí iria voltar a apoiá-lo, e com isso ele poderia voltar com mais poder. Porque aí havia um certo limite, até um certo controle. E então, portanto, ele acreditou que isso seria possível e realmente não foi, né? Por que ele acreditava que a UDN não iria aceitar a sua renúncia? Porque a UDN era de direita e jamais iria querer que o vice dele, vamos analisar que o vice dele era João Goulart, de esquerda. Vou só lembrar a vocês que João Goulart havia sido ministro do Trabalho do governo de Getúlio Vargas. Foi ele, inclusive, que na época apresentou a Getúlio Vargas a ideia do aumento do salário mínimo em 100%. Então, portanto, ele era um político nacionalista, de esquerda. Então, jamais a UDN de direita iria aceitar essa renúncia, pelo menos era o que Jânio acreditava, jamais iriam aceitar essa renúncia, então, portanto, ele poderia adquirir mais poderes, e não foi o que aconteceu, né? Isso não aconteceu, aceitaram a renúncia dele, depois de um tempo ele acaba indo para o Uruguai, e aí permanece por lá durante um tempo, e aí, portanto, o vice acaba tendo o direito de assumir a presidência do Brasil, mas isso é um outro grande problema.
Bom, vamos lá. Agora, com relação ao governo de João Goulart. Quando Jânio Quadros renuncia, João Goulart está na China. Lembra que eu comentei que ele tem ido para lá para fazer acordos econômicos com a China. E aí ele recebe a notícia, né? Ligam e avisam que Jânio Quadros renunciou, então ele teria que voltar. Acontece que quando ele pensa em voltar, aí começa um problema aqui no Brasil. Vamos lembrar e vamos pensar o seguinte. A UDN começa uma campanha para que ele não assumisse a presidência. Segundo a UDN, fazia pouco tempo que as eleições haviam acontecido, então deveria ser necessário ocorrer uma nova eleição. Naquela época não existia a justiça eleitoral, então, portanto, não existia essa ideia de que o mandato teria que passar pelo menos a metade, né? Não existia esse tipo de lei. Então, portanto, legalmente ele teria o direito, sim, de assumir a presidência do Brasil. Mas aí, os partidos de direita, liderados pela UDN, tentaram manipular para que ele não assumisse aqui no Brasil. E aí começa todo um tumulto. Mesmo assim, ele se organiza a viagem dele, volta para o Brasil. Aqui no Brasil também começa uma campanha conhecida como Campanha da Legalidade. Essa campanha foi liderada por um político lá do Rio Grande do Sul chamado Leonel Brizola. Leonel Brizola dá início ao que ele chamou de Campanha da Legalidade porque ele defende que era legal e que que naquela época, né, deveria se levar em consideração o que a Constituição dizia. Então, portanto, ele teria o direito de assumir, sim. Então, ele inicia uma campanha lá no Rio Grande do Sul, e só um destaque. Ele era no caso Jango, era casado com a filha de Leonel Brizola, se não me engano era filha, isso mesmo. E aí, portanto, eles tinham um grau de parentesco, né? E aí Leonel Brizola dá início a essa campanha, a campanha cresce e vários estados do Brasil apoiam. E aí, portanto, quando João Goulart, ou Jango, né, porque ele também era conhecido como Jango. Quando o Jango chega ao Brasil, aí então ele resolve fazer um acordo. Que acordo foi esse? O acordo foi que o Brasil agora, ele iria sim assumir como presidente do Brasil, mas naquele momento o Brasil iria assumir um novo sistema de governo, que seria o sistema de governo parlamentarista. O que seria isso? O governo parlamentarista é um governo em que existe o presidente, mas ele era apenas uma figura que, na verdade, iria governar, seria o primeiro-ministro. O primeiro-ministro escolhido na época foi um cara chamado Tancredo Neves, e aí, então, essa proposta do governo parlamentarista foi exatamente para amenizar, né, a situação polêmica que estava naqueles anos. Desde a morte de Vargas, as coisas estavam bem tensas na política do Brasil, e aí, portanto, foi um acordo. Esse acordo João Goulart aceita, mas aí naquele momento houve uma ideia de que iria ocorrer um plebiscito, né? Que esse plebiscito seria organizado. O plebiscito, na verdade, estava marcado para 65, mas ele acaba acontecendo um pouco antes, exatamente porque ocorreram mudanças de ministros e tudo mais. Então, devido a isso, esse plebiscito ocorre em 63, no dia 6 de janeiro. Esse plebiscito foi uma pergunta popular, e aí, então, foi uma pergunta para o povo, no caso, como se fosse uma eleição. E aí o povo deveria decidir se o Brasil iria continuar com o sistema parlamentarista ou se o Brasil iria voltar ao sistema de governo presidencialista. E aí o presidencialismo acaba ganhando, né? Portanto, nesse momento, Jango assume os poderes como presidente do Brasil. E aí, então, ele começa a implantar também algumas mudanças. O plebiscito ocorre em janeiro e em março ele faz um comício, né, na Central do Brasil, onde ele apresenta uma série de mudanças e uma série de reformas que ele iria implantar no Brasil. Seriam reformas e mudanças na questão agrária, né, reforma agrária, mudanças na educação, questões urbanas, também mudanças na questão fiscal e bancária. Então, portanto, isso deu uma repercussão muito grande. A classe média não aceita as suas propostas e aí, então, a classe média acaba reagindo, como, inclusive, aparece nesse jornal que eu destaquei aí para vocês, no Correio da Manhã, aparece exatamente o que na época foi chamado de Marcha da Família, a Marcha da Família por Deus, pela Liberdade. Isso ocorre, e eu acabei errando aí, gente, no dia 19/3/64, ainda no mesmo mês de março, né, poucos dias depois, e essa marcha ocorre organizada pela classe média, exigindo a intervenção militar. Pois é, exigindo que os militares assumissem a presidência do Brasil. Essa marcha foi bem grandiosa e aí, portanto, pouco depois, né, depois dessa marcha, ocorre no dia 31 o que a gente chama de golpe civil-militar. Esse golpe civil-militar foi exatamente o momento em que os militares acabam intervindo na política do Brasil e tem início um novo estilo de governo. E a partir do dia 1º de abril, o Brasil já começa um novo regime, e aí isso seria
para o próximo assunto da próxima aula, ok? Então, por hoje eu encerro esse assunto e aí vocês vão então recebendo maiores informações com relação às atividades que a gente vai desenvolver durante esse período, ok? Valeu! Bom, galerinha, então agora nós encerramos esse assunto. Só lembrando a vocês, é o material do capítulo 5. E aí, então, a gente vai desenvolvendo algumas atividades com o passar do tempo. E aí vocês vão recebendo lá no Google Sala de Aula as informações das atividades para poder, então, dar continuidade e vocês, claro, né, aprenderem melhor esse assunto. Que aí vocês assistem a aula, depois acabam produzindo para aprender mais, certo? Então, por hoje a gente encerra. Até a próxima.